Viva com leveza. Como soltar o que pesa e encontrar paz interior. O peso invisível. Você já percebeu como o corpo às vezes pesa mesmo quando está parado? Como a mente continua em movimento, mesmo no silêncio. Não é o trabalho, nem o tempo, nem as pessoas que nos exaurem, é o excesso que carregamos dentro de nós. Vivemos cercados por coisas, ideias, lembranças, cobranças e expectativas que se acumulam, até que a vida começa a parecer uma mala que nunca se esvazia. É o peso do que não dissemos, do que tentamos controlar, do que ainda não tivemos coragem de deixar ir. Em algum momento acreditamos que ser forte era aguentar tudo, que a vida premiava quem suportava sem reclamar. Mas o tempo mostra o contrário. O que nos destrói não é o que enfrentamos, é o que insistimos em reter. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma que se recusa a soltar o que já deveria ter ido embora. O mundo moderno transformou o simples em complexo. Corremos para dar conta, competimos por reconhecimento, colecionamos conquistas, mas perdemos a leveza. E quando tudo parece demais, buscamos alívio em distrações, não em silêncio. Tentamos aliviar o peso, mas apenas o empurramos para o fundo. Sêneca dizia que não é a vida que é curta, é o tempo que desperdiçamos com o que não importa. A leveza nasce quando começamos a distinguir o essencial do acessório, quando aprendemos a não reagir a tudo, a não carregar todos os fardos, a não transformar cada pensamento em tormenta. Viver com leveza não é abandonar as responsabilidades, é aprender a atravessá-las com consciência. É caminhar pelo mesmo mundo, mas com outro olhar. É descobrir que nem sempre precisamos vencer às vezes, basta compreender. Que nem tudo precisa de resposta a algumas coisas só pedem silêncio. Este vídeo é um convite para respirar de novo, para abrir espaço dentro de si e permitir que o ar volte a circular. Porque a vida, quando observada com calma, mostra que o peso nunca esteve nas coisas, mas na forma como as seguramos. Hoje, você vai entender como se desprender do que te prende e como transformar o fardo em liberdade. Porque a leveza não é ausência de dor, é presença de lucidez. E toda lucidez começa com uma decisão: soltar. A fonte oculta do peso. A maioria das pessoas acredita que o que as torna cansadas é o que fazem. Mas o verdadeiro peso está no que pensam enquanto fazem. O fardo não está nas tarefas. Está nas vozes silenciosas dentro da mente, aquelas que dizem que ainda não é suficiente, que você precisa provar algo, que o erro é imperdoável. É esse diálogo interno que transforma cada passo em esforço, cada dia em luta. Epicteto ensinava que não é o que acontece que perturba o ser humano, mas a opinião que ele forma sobre o que acontece. O que te pesa, portanto, não é o que a vida trouxe, mas o que você decidiu carregar dela. Guardamos ressentimentos como quem coleciona provas de injustiça. Acumulamos culpas como se o sofrimento validasse nossa bondade. Não percebemos que, quanto mais nos apegamos a essas dores, mais elas nos moldam. O excesso mental se disfarça de produtividade, de cuidado, até de amor. Você se preocupa demais, ajuda demais, pensa demais e chama isso de responsabilidade. Mas há uma linha tênue entre cuidar e se consumir. Quando tudo passa a depender do seu controle, a vida deixa de fluir e vira resistência. A mente pesada não suporta o silêncio. Ela busca ruído, movimento, distração, qualquer coisa que a impeça de encarar o vazio que tenta evitar. E é nesse ruído que o essencial se perde. Você começa a confundir importância com urgência, presença com ocupação, amor com apego. Marco Aurélio dizia que a alma se assemelha à água. Quanto mais agitada, menos reflete. A leveza nasce quando aprendemos a acalmar essa superfície. Quando paramos de reagir a cada onda e apenas observamos o movimento. Quando entendemos que não precisamos controlar a maré, apenas navegar com sabedoria. É nesse ponto que surge o primeiro passo para viver com leveza. Perceber o que é verdadeiramente seu e o que é apenas reflexo das vozes do mundo. Tudo o que é seu permanece em paz. Tudo o que é peso precisa ser deixado. O momento de clareza, quando você para de lutar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que a mente cansada desiste de resistir. Não é rendição por fraqueza, é rendição por lucidez. Depois de tanto tentar controlar o incontrolável, você finalmente entende que a vida não precisa ser empurrada, ela apenas precisa ser vivida.
Esse momento não chega com aplausos nem luzes. Chega num dia comum, talvez enquanto você arruma a casa, dirige sozinho ou apenas observa o pôr do sol. É quando algo dentro de você sussurra: basta. E pela primeira vez, em muito tempo, o silêncio não assusta. Ele acolhe. Você começa a perceber que boa parte da sua dor nasceu da tentativa de segurar o que já estava indo embora. Que o medo de perder o controle sempre foi o verdadeiro ladrão da sua paz. A mente aprende, então, a se soltar. A deixar que as coisas sejam o que são, sem transformá-las em batalhas. Sêneca dizia que quem aprende a aceitar o destino não se torna prisioneiro do acaso, mas parceiro da vida. Quando paramos de lutar contra o que é, descobrimos a energia que antes era gasta na resistência. E essa energia retorna em forma de presença. É a presença que transforma o peso em aprendizado, o erro em experiência, a dor em clareza. A leveza começa quando você deixa de procurar onde não há resposta. Quando entende que nem toda confusão precisa ser resolvida, apenas compreendida. Que a força não está em vencer todas as guerras, mas em escolher quais merecem ser lutadas. Nesse ponto, algo dentro de você muda de direção. A mente deixa de correr atrás e começa a caminhar junto. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. E o que antes era luta, vira entendimento. Esse é o início da liberdade, o instante em que você para de se defender da vida e começa, enfim, a vivê-la. A filosofia da leveza. Lições do estoicismo. Viver com leveza não é se afastar do mundo, é aprender a estar nele sem ser arrastado por ele. O estoicismo ensina que o peso da vida diminui quando se separa o que depende de nós do que não depende. É simples, mas transformador. Quase tudo o que te cansa está fora do seu controle. As opiniões, as reações, as perdas, o tempo. O que sobra e é o que realmente importa é a forma como você escolhe responder a tudo isso. A primeira lição da leveza é desapegar sem se desligar. Não é indiferença, é consciência. É participar da vida, mas sem deixar que ela te consuma. Amar alguém, por exemplo, sem a ânsia de posse. Trabalhar com empenho, mas sem transformar cada resultado em um julgamento sobre o próprio valor. A leveza nasce quando a entrega deixa de ser dependência e passa a ser escolha. A segunda lição é escolher as batalhas certas. Você não precisa reagir a tudo, corrigir todos, explicar sempre. Cada vez que se defende do que não precisa, desperdiça energia que poderia estar alimentando o que te fortalece. Marco Aurélio escreveu: "Você sempre tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Quem entende isso, cessa o combate com o mundo." E a terceira lição é estar presente. A mente pesada vive no passado e no futuro, sempre tentando corrigir o que foi ou prever o que virá. Mas a leveza só existe no agora. É quando você respira conscientemente, observa sem pressa, faz uma coisa por vez. Nesse estado, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma caminhada lúcida. A filosofia estoica não pede que você fuja das emoções, mas que aprenda a acolhê-las sem se tornar escravo delas. É um convite para olhar a realidade com serenidade, mesmo quando ela não é o que você esperava. Quando isso acontece, o mundo não muda, mas o seu olhar muda, e isso basta para torná-lo mais leve. O renascimento emocional. Reaprender a respirar. Chega um ponto em que o corpo parece pedir algo que a mente esqueceu. Respirar de verdade. Não aquela respiração curta e automática, mas o ar que entra e preenche, o ar que liberta. É nesse instante que você entende que leveza não é um conceito, é uma prática diária. É o exercício de soltar o que já cumpriu o seu papel, de abrir espaço para o que é novo, de se permitir recomeçar. Quando você respira com consciência, percebe o quanto estava vivendo em suspensão, preso entre o que já passou e o que ainda não chegou. A leveza nasce exatamente nesse intervalo, no espaço em que você se reencontra com o presente. É quando você começa a sentir de novo o ritmo natural da vida, aquele que a pressa e o medo tentaram apagar. Sêneca dizia que nada pertence a nós além do momento. Todo o resto é empréstimo. Quando compreendemos isso, a ansiedade perde o poder. O apego enfraquece. O tempo deixa de ser inimigo e se torna caminho. A mente se alinha ao corpo, e o corpo volta a obedecer ao coração. Esse renascimento não é explosivo, é silencioso. Ele acontece quando o cansaço se transforma em clareza.
quando o vazio deixa de ser falta e passa a ser espaço. É nesse silêncio que o essencial volta a ter voz. Você começa a distinguir entre o que te expande e o que te estreita, entre o que te nutre e o que apenas ocupa espaço dentro de você. Reaprender a respirar é aprender a confiar. A confiar que a vida continua mesmo quando você pausa. Que o fluxo não depende da sua força, mas da sua entrega. A leveza surge quando você descobre que pode caminhar sem se arrastar, sentir sem se perder, amar sem se prender. Porque viver com leveza é, antes de tudo, lembrar que o ar que te sustenta sempre esteve aí esperando o momento em que você decidisse inspirar. A arte de viver com leveza. Viver com leveza é compreender que o mundo não vai diminuir o ritmo por você, mas que você pode diminuir o peso com que o atravessa. É aprender a caminhar sem carregar o passado nos ombros, sem temer o que ainda não chegou. É olhar para a própria vida com gentileza, sem se cobrar perfeição, sem buscar aprovação. A leveza não é ausência de responsabilidade, é presença de sabedoria. Há uma diferença entre viver e suportar. Quem vive, flui. Quem suporta, endurece. E quando o coração endurece, a alma perde o brilho. A leveza começa quando você permite que as coisas passem por você, em vez de contra você. Quando entende que a vida não exige tanto quanto a sua mente exige de si mesma. Sêneca dizia que quem se contenta com pouco é rico, porque possui tudo o que precisa para estar em paz. A leveza nasce quando a gratidão substitui a exigência, quando o foco deixa de estar no que falta e passa a estar no que já é, quando o simples volta a ser suficiente. Marco Aurélio lembrava que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos leves não são pensamentos vazios, são pensamentos claros, aqueles que não se perdem em culpa, medo ou comparação. A mente leve não foge da realidade, ela a compreende. E é dessa compreensão que vem a verdadeira liberdade. A arte de viver com leveza não se aprende em um dia, mas em pequenos gestos diários. Respirar antes de reagir, ouvir antes de julgar, soltar antes de acumular, silenciar antes de explodir. Cada atitude se torna uma escolha consciente de não alimentar o peso, e pouco a pouco, o coração se torna mais leve. Leveza é força tranquila, é equilíbrio no meio da tempestade, é coragem para continuar sem pressa, sem fúria, sem medo. É o estado em que a alma finalmente entende que tudo o que é verdadeiro não pesa. Encerramento. O caminho de volta à paz. Chega um momento em que você percebe que nada de grandioso precisa acontecer para que a vida volte a ter sentido. O que muda tudo é a maneira como você passa a caminhar. A leveza não está nas circunstâncias, mas no modo como você as atravessa. Ela se revela quando você escolhe estar inteiro, mesmo no meio do caos. Quando entende que o controle é ilusão, mas a presença é poder. Viver com leveza é não mais lutar contra o inevitável, é se alinhar ao movimento natural da vida. É deixar que o tempo cumpra o seu papel, sem pressa, sem resistência. É respeitar os ciclos, os começos, as pausas, os finais. É perceber que até o que dói tem um propósito: lapidar o olhar, purificar o coração, fortalecer a alma. A leveza se torna real quando o medo deixa de ser guia e a confiança assume o comando. Quando você para de medir o valor da vida pelos resultados e passa a senti-la pelo que ela desperta em você. O peso desaparece quando você se reconcilia com a própria história, quando entende que nada foi em vão, que cada perda também trouxe clareza. O caminho de volta à paz começa dentro. Começa quando você decide parar de fugir e escolhe apenas estar. Quando respira e reconhece: está tudo bem agora. Mesmo que não esteja perfeito, está suficiente. Mesmo que não haja certeza, há caminho. Mesmo que ainda doa, há vida. A leveza é um estado de espírito, uma postura diante do mundo. Não se trata de viver sem desafios, mas de não deixar que eles te roubem a serenidade. Porque quem encontra leveza, encontra liberdade. E quem encontra liberdade, descobre a verdadeira força a de continuar caminhando com o coração em paz. Acredite, comece, cresça, apareça.